Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Escrevendo aos Efésios, continuando o hino que foi iniciado na leitura de ontem, São Paulo diz que em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós aqui são os judeus, fomos predestinados para ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Os judeus que esperavam pelo Messias foram predestinados, mas não só eles. Nele, ou seja, em Cristo, também vós, agora são os gentios, são os não-judeus a quem a carta se dirige. Também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido. Então o Pai destinou, melhor ainda, predestinou judeus e gentios para o louvor da sua glória em Cristo. Mas há também uma terceira pessoa divina, o Espírito Santo, que marcou, assinalou, fez um sinal como um selo naqueles que pertencem a Cristo. Este Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor é uma tradução possível, mas a melhor talvez fosse arras ou sinal. Em linguagem comercial, arras ou sinal é um dinheiro que se dá adiantando o pagamento para servir de garantia que o comprador não vai desaparecer, mas vai pagar o resto. É diferente do penhor. Se você vai à Caixa Econômica Federal e quer pedir um empréstimo, você entrega a sua aliança ou uma joia como penhor, mas depois você recebe de volta. As arras ou o sinal não são devolvidos. Você dá o sinal e depois você dá o resto. O Espírito Santo é comparado com isto. Melhor do que penhor, ele já é um sinal. Você recebe o Espírito Santo e vai receber mais ainda depois. Ele é uma garantia de que Deus não abandona você, porque agora você foi marcado com o Espírito Santo para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor de sua glória. Assim completa São Paulo este hino de louvor da carta aos Efésios, em que se fala do Pai, na sua misericórdia, no seu desígnio benevolente, do Filho, que ele enviou ao mundo para fazer-nos santos como seu Filho, e do Espírito Santo, que ele nos adiantou como sinal para nós nos tornarmos a sua herança e para nós participarmos do seu reino. O Evangelho apresenta hoje nosso Senhor apinhado de gente, muitas pessoas junto dele, e dirigindo-se aos discípulos com uma advertência severíssima: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento aqui é tomado no sentido negativo. Não é como na parábola da mulher que toma fermento, coloca na massa, até que ela fique toda fermentada. Nesta parábola do reino dos céus, que é comparado ao fermento na massa, fermento aqui é como coisa boa, que faz crescer. Aqui, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é uma coisa que se espalha e destrói, se você não tomar cuidado. Qual é este fermento dos fariseus? É a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a exaltação da fachada, esquecendo do interior. É a superexaltação da aparência, menosprezando a essência. É a importância exclusiva às exterioridades, não dando importância ao coração. O hipócrita gasta muito tempo pensando em como parecer justo e gasta pouco tempo procurando ser justo. Porém, de que adianta parecer sem ser? Nada há de escondido que não venha a ser revelado. A sujeira que você está escondendo um dia vai ser posta à luz do dia. Nada há de oculto que não venha a ser conhecido. Aquilo que você diz na escuridão,
pensando que ninguém vai escutar, será ouvido à luz do dia. O que você tiver pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Haverá um juízo, e não só um juízo particular na hora da nossa morte. Haverá no fim dos tempos um juízo universal, em que todos saberão tudo sobre todos. Portanto, toda a hipocrisia será desmascarada. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Os homens podem nos matar e depois acabou o poder deles sobre nós. Deus tem o poder de nos condenar ao inferno. A este deveis temer, um temor filial, não um temor servil. Temor filial é o medo de ofender o pai. O temor servil é o medo de ser castigado. Isso é pouco para nós que somos filhos. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Se nem os pardais, que valem tão pouco, são esquecidos por Deus, quanto mais nós. Até os cabelos de nossa cabeça, e isso não vale só para os calvos, estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, fugir da hipocrisia, não temer os homens e temer ofender a Deus, confiando nele, é a lição que Jesus dá hoje neste trecho do Evangelho. Que Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, que procurou ser tão escondida aqui na terra, mas cuidou de fazer com que tudo que ela ouvisse fosse meditado no seu coração, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria.